Sejam muito bem-vindos ao Namarra Podcast. Eu estou muito feliz, é um marco, na verdade, porque esse projeto do Namarra, ele já existe aí há quase 3 anos, né? A gente iniciou ele em formato de entrevistas, mas eu sempre desejei no meu coração fazer nesse formato, somente eu, conversando com vocês, trocando ideia. Claro que existe o plano, sim, da gente voltar a ter convidados, mas já estava clamando do meu coração por a gente ter um tempo, um lugar em que eu pudesse aprofundar, sabe? Que a gente pudesse ter papos mais profundos, em que a gente pudesse conversar mais, né? A gente vem de Instagram, TikTok, vídeos rápidos, segundos, né? Coisa de 1, 2 minutos, coisas superficiais. E isso já vinha me incomodando muito, né? E por mais que, por exemplo, o YouTube, né? A gente tem um canal no YouTube, e a gente vai voltar também a colocar bastante conteúdo lá. Mas o canal no YouTube também é diferente, por mais que tenha um formato de vídeo longo, é diferente do podcast, né? É diferente aqui dessa troca que a gente tem no Spotify, da gente poder conversar, de a gente poder aprofundar sem tanta pressa, falar realmente de assuntos mais disruptivos, mais transformadores, mais internos. E eu tinha o desejo de transformar o Namarra Podcast nesse momento, né? No nosso cantinho, no nosso lugar de troca. E eu estou muito feliz de ter retomado esse projeto agora, de a gente ter voltado com o Namarra Podcast. Confesso que estou assim entusiasmada, com o coração cheio de expectativas, e eu espero que seja uma jornada incrível essa temporada do podcast Namarra. Essa volta, né, esse retorno, eu quis muito trazer, a gente falar sobre o que me trouxe até aqui, né, que é falar sobre autenticidade, sobre identidade. Eu vinha com muita dificuldade de criar conteúdo, né? Eu vinha com muita dificuldade de poder compartilhar realmente as minhas crenças, o que eu acredito, o meu próprio conteúdo, o meu trabalho. Porque a gente vem muito bombardeado, né, de conteúdos rápidos, de muita comparação, de muita gente fazendo várias coisas, de hacks, né, de estratégias para tudo. E o que eu comecei a perceber? Que quando eu parei de me preocupar com as estratégias, ou com os hacks, ou com as táticas de gerar mais engajamento, ou de chamar atenção, enfim, de viralizar, eu passei a voltar à minha essência, né, a ter autenticidade, a voltar a ser eu, né, e uma das coisas que ajudou muito, por exemplo, até o TikTok, eu não gostava muito do TikTok, né, eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro o TikTok hoje, eu não gostava muito, mas eu vejo que é uma rede mais espontânea, né, em que o orgânico tem sido incrível, as pessoas têm interagido mais, têm trocado ideia, e eu tenho gostado muito disso, né. E eu até separei aqui, gente, a senhora de 40 anos, porque eu fiz 40 anos, né, não enxerga mais sem óculos. Eu trouxe aqui para vocês nesse episódio, a gente falar um pouco de dores, de rompimentos, né, de máscaras, de a gente realmente quebrar tudo aquilo que nos impede de ser autêntico, né? Que tudo aquilo que nos impede de ser a gente mesmo, tudo aquilo que nos impede de não trabalhar a nossa identidade. E existe um preço pra gente ter autenticidade, existe um preço pra gente ser autêntico, existe um preço pra gente trabalhar a nossa identidade. Eu tô brincando essa história dos 40, mas é muito real, assim, depois que eu fiz 40 anos, parece que muita coisa mudou na minha cabeça, assim, eu já vinha, na verdade, desenvolvendo isso, né, de não me preocupar mais com a opinião das pessoas, gente, a maioria das pessoas tem opiniões tão, às vezes, inúteis com relação ao que a gente sonha, a nossa vida, os nossos projetos, e eu comecei a realmente entender melhor ainda quem eu sou e me importar ainda menos com o que as pessoas falam, com o que elas acham, né? E depois dos 40, a gente não tem mais tempo para perder, né? Essa chave vira, assim, para mim virou muito. Depois que eu fiz 40, caramba, eu não tenho mais tempo para perder com bobagem. Eu não tenho mais tempo para perder com coisa inútil, sabe? Nem com pessoas e companhias que não vão me agregar. E ao mesmo tempo, a gente também tem pressa, né? Eu não tenho mais tempo a perder e tenho pressa para realizar sem medo de errar, né? Eu acho que depois dos 40 eu passei a ter menos medo de errar, menos medo da crítica, menos medo de as coisas não darem certo, né? A gente acaba olhando muito assim, poxa, 40 anos já se passaram, né? Vamos lá que eu vivo 80, eu cheguei na metade da minha vida.
E o que eu vou fazer com essa outra metade da vida, né? Mais madura, com mais segurança, mais confiança para tantas coisas que eu não tinha antes. E uma neura que eu comecei a ficar muito assim também é de ficar pensando, caramba, quanto tempo eu perdi com bobagem, né? Quantas oportunidades eu deixei passar por medo do que iam achar, do que iam pensar, quantas amizades assim inúteis eu acabei alimentando por medo do que iam achar de mim. Tem uns 2 anos que eu comecei a fazer, mais um ano e meio, um ano, eu comecei a fazer um movimento de me afastar de muitas pessoas, de me afastar de muitos ambientes. E não é fácil, gente, a gente se afastar de ambientes, né? Não é nada fácil. Muitas vezes você não tem nada contra a pessoa, você não tem raiva da pessoa, mas aquela pessoa não está agregando para o seu momento de vida. Aquela pessoa, ela não está contribuindo para o teu crescimento pessoal, ela não está te fazendo bem emocionalmente, mentalmente, né? E é difícil, às vezes, você se desvencilhar das pessoas, sem elas acharem que você está com raiva delas, né? Sem elas acharem que aconteceu alguma coisa. E foi muito difícil esse movimento, assim. Eu estava mesmo no movimento de me resguardar e de me reencontrar nessa nova fase, né? De trabalhar a minha identidade nesse aspecto. E esse momento, né, assim, esse podcast, voltar para o Namarra nesse formato, é uma das coisas que eu fiquei pensando. Eu falei, caramba, como é importante, né, a gente ter essa profundidade de troca, a gente poder trazer reflexões que fogem daquilo que é mais aceito socialmente, sabe? E quando eu trago o tema do podcast, da gente falar de identidade, né? Pagar o preço de ser quem a gente é a gente pagar o preço de viver as nossas escolhas e de ser quem a gente quer ser sem se preocupar se as pessoas vão gostar da gente ou não. Isso é muito louco, porque a rede social, ela faz com que a gente queira, né, indiretamente, ser aceita, ser amada, que as pessoas gostem da gente, que as pessoas queiram ouvir a gente, né? Óbvio que eu tô aqui, eu não quero que ninguém queira, né, esteja do outro lado me ouvindo, eu quero que você e muitas outras pessoas estejam me ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, quando você vive nessa busca, você vive escravo disso, você perde a sua essência, porque você começa a realmente se moldar para ser aceito, para gostarem de você. E você não consegue viver na sua essência quem você é para que as pessoas de fato te conheçam. A própria criação de conteúdo, se você for para pensar, é isso. Quando você olha para dentro de você, quais as suas crenças, o que é que você acredita, qual é a tua mensagem. Quando você não tem isso claro, e você só quer agradar, você vira mais uma, né? E falar o que você acredita, trazer a sua mensagem, vai afastar muitas pessoas de você. Vai, gente, porque no momento em que você se posiciona, você atrai pessoas que se parecem com o que você acredita, mas você também afasta pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Então, quando a gente se posiciona, quando a gente é a gente, quem a gente vai desagradar. E sabe uma outra coisa muito louca, assim, é que a nossa família, a maioria das pessoas que conhecem a gente, elas não vão apoiar quem a gente realmente é, muitas vezes. Eu não sei que vocês venham de uma família muito incrível, de uma família de pessoas com a estima muito alta, que, tipo, te estimulou, que sempre te elogiou e te validou. Esse não foi o meu caso, né? Eu venho de uma família com pessoas extremamente críticas, pessoas inseguras, pessoas que só olham a dificuldade, pessoas que ousam pouco, sabe? Pessoas que estão ali no padrão para sobreviver mesmo, para pagar conta, para gastar dinheiro para viver, assim, tipo, não são pessoas que querem deixar um mega legado de vida, uau, tipo, quero fazer a diferença no mundo. E é difícil quando você tem esse desejo, né? Quando você nasce com esse desejo, cara, eu quero fazer algo diferente, relevante. Eu quero ser diferente. E eu fiquei muito nesse pensamento, assim, lembrando quando eu era criança, como, assim, eu tinha esse desejo. Eu sempre olhava pessoas relevantes na televisão, né? Na minha época não tinha internet e tudo, mas a gente via as pessoas relevantes. E eu ficava olhando e falando, caramba, eu quero fazer a diferença, eu quero ser diferente. Naquela época, o ser diferente era o quê? Ser atriz ou você apresentar um programa de televisão, por exemplo, né? Eu sempre brincava disso, né? E o ser atriz, eu até fiz curso de teatro, de cinema, eu sempre amei interpretar a câmera e tudo. Mas quando eu fui vendo, né, os pormenores de ser atriz, aquela coisa de, né, vou ter que beijar a boca de outra pessoa, vou ter que, sei lá, eu achava muito estranho aquilo. E claro, a gente vai amadurecendo, eu na verdade percebi que o que eu queria não era nem ser atriz, na verdade eu queria me expressar, né?
E hoje, com a internet, todo mundo tem essa possibilidade de se expressar. E olha que coisa mais maluca, né? Depois que passou essa brisa, essa loucura de eu querer, de repente, ser atriz ou de ter um trabalho relevante, eu comecei a falar, caramba, não, eu quero ser apresentadora de televisão. E olha que maluco, né? Hoje eu tenho aqui, o Na Marra Podcast é o meu programa, vai. Todo mundo pode ter o seu programa de televisão, o seu programa no YouTube, o seu programa aqui no Spotify, o seu programa de televisão no Instagram, você cria a sua narrativa, você conta a sua história. Olha que coisa incrível a internet proporcionou pra gente, a gente poder se expressar. E é justamente isso que eu quero falar pra vocês hoje nesse episódio, que é o primeiro episódio do Namarra Podcast dessa nova fase, dessa nova temporada, que é o quanto a gente tem que ter coragem de se expressar, o quanto a gente tem que amar, olhar pra gente e buscar deixar a nossa marca no mundo e construir isso. Eu perdi tantas oportunidades na minha vida porque eu tinha medo de ser quem eu sou, eu tinha medo de não ser aceita, eu tinha medo de ser criticada. Eu quero trazer uma coisa pra vocês que, assim, mudou tudo pra mim e é o que tem mudado nessa fase da minha vida. Eu tô até ficando um pouco emocionada, porque é uma reflexão, gente, muito forte. Se você que tem menos de 30 anos, menos de 40 anos, e você tá me escutando falando isso, eu quero que você, assim, reflita sobre isso de uma maneira muito poderosa, muito mesmo. Porque se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse esse entendimento há 10 anos atrás, eu não tenho dúvidas de que, assim, os meus resultados de vida seriam infinitamente melhores. Mas eu passei por muito tempo. Eu tinha várias ideias incríveis, eu tinha vários desejos, várias vontades de fazer coisas em que eu não fazia com medo da crítica das pessoas, ou eu fazia achando que não ia dar certo, porque algumas pessoas falaram que não ia dar certo. E todas as minhas ideias, as minhas melhores ideias, as pessoas falaram que não ia dar certo, e quando eu fui lá e fiz, deu muito certo. E eu tenho passado por isso de novo ultimamente, de ouvir de pessoas, isso não vai dar certo, não faz assim. E virou uma chave pra mim. Eu falei, cara, eu vou fazer. Aline, se der errado, que se dane se der errado. Eu vou ter aprendido, vai ter me produzido aprendizado. Eu vou fazer. E eu comecei a tomar várias decisões e listar coisas que muitas pessoas falaram pra mim que não ia dar certo. E eu falei, eu vou fazer. E deram certo, deram muito certo. E outras coisas mais que eu tenho certeza que, muito provavelmente, eu vou saber depois, porque eu vou começar a aplicar agora, para saber se deu certo. Várias coisas que eu não sabia fazer, que eu ficava dependendo de pessoas para fazer, e eu falei, cara, eu vou aprender e vou fazer sozinha. E eu fiz sozinha e deu certo. E eu quero te encorajar a abandonar o medo de agradar. Tem até um livro que é fantástico, que chama Coragem de Não Agradar. Esse livro, ele abre a nossa mente com relação a isso, porque quando você tem coragem de não agradar as pessoas, é quando você se conecta com a máxima da tua essência. É quando você liga a câmera do teu celular e começa a trocar uma ideia, né, e grava um vídeo e você solta lá no TikTok, você solta no seu Instagram, compartilha uma ideia em que você se liberta, né? E gente, os haters, as pessoas que não gostam da gente, elas vão surgir, né? Por quê? Porque você não vai agradar todo mundo. E eu brinco que às vezes na nossa casa a gente tem os primeiros haters, né? Às vezes é sua família, seus irmãos, seus tios, seus primos, seus parentes. São pessoas que, sabe, que não te conhecem na sua essência, que não estão dentro de você. E isso é tão louco, né? Porque muitas vezes são as pessoas no ambiente que eram para serem as pessoas que a gente mais se importa. E muitas vezes são as pessoas que mais nos desencorajam, né? Eu quero te encorajar nesse episódio a você olhar para você, para dentro de você, para sua essência, né? Eu até anotei aqui, eu precisei realmente romper com a Aline aprovada socialmente para eu poder me encontrar. E tem uma passagem bíblica que está em Romanos 12 que fala para a gente não se conformar com esse mundo, né, mas para que a gente se transformar pela renovação da nossa mente. E quando a gente renova a nossa mente, quando a gente muda a nossa maneira de pensar, todo o resto se transforma. Porque aí não é o mundo que precisa mudar, é a gente que mudou a nossa forma de pensar e aí o resto tudo muda.
né? E o que que acontece aqui? Tem uma frase que eu anotei. Gente, estou me sentindo muito idosa, né? Com óculos aqui para poder enxergar. Mas vamos lá, essa é a pegada do nosso podcast. A maioria das pessoas não tem problema com estratégia, elas têm problema com identidade. E por quê? Porque estratégia, gente, a gente aprende muitas estratégias, né? A gente aplica muitas estratégias, mas nada substitui a tua identidade. Nada substitui a tua autenticidade. Se você não olha para você, se você não usa da tua verdade para você comunicar a tua mensagem, para você dizer o que você acredita, se você tem um problema de identidade, você nunca vai explodir no digital, você nunca vai fazer com que as pessoas te ouçam, as pessoas nunca vão acreditar em você. Por quê? Porque você está preso na estratégia, você está perdendo o principal, que é quem você é. E o nosso maior poder está em quem a gente é. E o que é pagar o preço de ser quem a gente é? É você estar disposta a bater no peito e simplesmente ignorar as críticas das pessoas. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês que é muito louco. Eu infelizmente, né? Conheço algumas pessoas muito sem noção, assim. Quando eu falo sem noção, gente, um dia eu já fui sem noção, acho que talvez você também. Mas pessoas assim, sem noção, de fazer comentários que, sabe, comentários sem noção mesmo, de dar opinião sobre uma coisa que você não pediu, criticar, por exemplo, a pessoa tá gorda e tá falando mal de outra pessoa, nossa, falando que tá gorda, meu, olha pro tamanho da sua barriga. Olha pra você, sabe? Falando mal da pele de outra pessoa, falando mal do nariz de outra pessoa, falando mal de uma característica física de outra pessoa. E a pessoa tá ali feia, velha, não se cuida, gorda. E aí as pessoas acabam perdendo a noção, assim, né? De olhar pra elas mesmas. Então elas estão tão focadas em criticar o outro e elas não se percebem. E a maioria das pessoas é assim, gente. A maioria das pessoas que é muito crítica, elas são pessoas que quando você olha pra elas, não estão em dia com elas mesmas, sabe? Não estão bem resolvidas com elas mesmas. Por isso que elas vivem criticando outras pessoas. E eu, por muito tempo, eu ouvia comentários de, sei lá, comentários nada a ver, inconvenientes. E pra não ser desagradável com a pessoa, não devolver aquele clima de desagradável com a pessoa, às vezes a gente finge que, fica naquele constrangimento. E eu falei, não, eu não vou mais fazer isso. De um tempo pra cá, eu não tenho mais feito isso. Quando a pessoa é inconveniente, eu falo, nossa, que comentário inconveniente. Nossa, mas você já olhou pra você? Você já olhou pro tamanho da sua barriga? Você já olhou pro seu nariz? Você já olhou pra você estar falando dos outros? E às vezes eu devolvo o constrangimento, sabe? Eu sei que não é fácil fazer isso pra muita gente, mas, gente, pra mim foi libertador. Por quê? Porque hoje eu não tenho mais problema nenhum das pessoas acharem, sei lá, o que elas quiserem achar de mim. Hoje eu não tenho incômodo algum de devolver constrangimento para as pessoas. Porque, gente, pensa só. Tem gente que é tão sem noção que só se você devolver o constrangimento a pessoa se tocar, sabe? E tem gente que faz de maldade. Tem gente que se torna maldosa. A pessoa não percebe isso. E quando eu comecei a fazer isso, foi libertador. Por quê? Porque eu passei a não me importar se a pessoa gosta ou não de mim. Porque não me interessa se a pessoa gosta ou não de mim. O que eu quero é que ela me respeite, que ela me trate bem. Sabe? Que ela não seja inconveniente. E isso, gente, muda muito. Porque hoje eu consigo falar de mim, ser eu, acreditar no que eu acredito, sem pedir permissão para as pessoas sobre isso, sabe? Então, isso é muito libertador. Eu quis abrir o nosso podcast na marra falando disso hoje, porque isso foi uma das coisas que eu aprendi na marra. Né? Uma das coisas que você vai ver a cada episódio, eu vou sempre trazer um aprendizado na marra. E eu aprendi isso na marra, às duras penas. Eu aprendi de um jeito muito difícil, muitas vezes, né? De que a gente precisa olhar pra gente e entender que se a gente não se banca, se a gente não se compra, ninguém vai comprar a gente, sabe? Se a gente não acredita na gente, se a gente não acredita na nossa mensagem, se a gente não parar de se importar com o que as pessoas acham, a gente vai viver sempre à margem, a gente vai viver sempre sem ser o que a gente nasceu pra ser, sem fazer o que a gente quis fazer, sabe? Não tem que ofender ninguém ser você mesma. Eu ser eu mesma não tem que ofender ninguém. As pessoas não têm que se ofender por eu ser quem eu quero ser. As pessoas não têm que achar nada. Elas têm que simplesmente entender quem eu sou. E elas só vão entender quem eu sou quando eu mesma me bancar. Quando eu mesma entender quem eu sou. Entende? Quando eu mesma olhar e falar, caramba, eu sou incrível nisso.
E eu vou fazer isso. E se eu errar, eu vou aprender e eu vou continuar. Eu quero botar os meus sonhos no mundo. Eu quero fazer a diferença. E isso vai te libertar para você criar seu conteúdo, para você lançar tua mentoria, para você lançar teu negócio digital, para você parar de se importar se estão falando que você virou blogueira, que você virou influenciadora, que você agora virou vendedora de curso. Não interessa a opinião das outras pessoas. O que tem que interessar é o que você quer. Sabe? Qual é o estilo de roupa que você quer usar, onde você quer morar, quais são os seus sonhos, o que você quer fazer, o que você quer construir. Isso que tem que fazer a diferença. Pra você olhar pra trás e falar, caramba, eu fui corajosa, eu fiz o que tinha que ser feito, eu aprendi coisa pra caramba, eu conheci gente nova, eu construí algo diferente. Você só vai se arriscar fazendo. E muitas vezes a gente planeja tanto, tem tantas ideias, não aplica. Eu vi muitas ideias que eu tive sendo feitas por outras pessoas que tiveram coragem de executar, enquanto eu só tinha ideias e não fazia nada. E uma das coisas que eu tomei uma decisão forte depois dos 40, eu não vou mais pensar demais e ter medo do que vai acontecer. Eu simplesmente vou fazer e vou executar. Inclusive, tem um dos episódios que a gente vai fazer que é 40 lições que eu aprendi aos 40 anos. E eu quero muito compartilhar isso com você, porque isso me acrescentou muito, sabe? Tem feito uma diferença enorme na minha vida, essa maturidade de acreditar em mim, pegar todos esses 40 aprendizados, esses 40 anos e falar, caramba, vou fazer diferente, vou construir a fucking vida dos meus sonhos, vou fazer a vida que eu quero agora. E essa é a minha sede depois dos 40, fazer a minha vida do jeito que eu sempre quis, com muito mais garra, com muito mais ânimo, com muito mais energia para fazer dar certo. Eu quero deixar para você essa mensagem. A lição, aprendizado na marra do nosso episódio de hoje, do nosso episódio inaugural do Na Marra Podcast dessa temporada é: faça o que tem que ser feito, acredite em você, abandona a vontade de ser aceita e se joga na vida com garra, porque é isso que vai fazer toda a diferença para a tua vida nos próximos anos, para você olhar para trás e ter orgulho daquilo que você construiu, mas principalmente de quem você se tornou. Porque quando a gente fala de autenticidade, identidade, é quem a gente se torna cada etapa da nossa vida. A Aline Marra de hoje, ela tá aqui porque ela foi construída nesses 40 anos que passaram. Em inúmeras situações, experiências, aprendizados, erros, acertos. Essa sou eu. E eu construí essa Aline com base nesse aprendizado. E a Aline, que eu vou construir nessa próxima década, nos meus 40 anos, até os meus 50, é uma nova Aline. E eu vou empilhar essas experiências, construindo essa identidade, construindo essa Aline e me tornando a pessoa que eu nasci para ser e construindo uma história incrível. Então se joga na vida. Esse podcast, ele é para isso. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, comenta, fala para mim o que é que identificou com você, o que é que você decide fazer, olhando para tua identidade, olhando para tua autenticidade. A gente vai falar muito disso ainda nos próximos episódios, mas provavelmente esse episódio inaugural, ele foi muito, assim, eu escrevi algumas coisas que eu queria compartilhar, mas foi muito sem roteiro, para eu falar do meu coração mesmo e para que a gente possa construir essa relação, para que esse lugar seja o nosso lugar, o nosso cantinho de troca, que você fale aquilo que tocou seu coração, aquilo que mexeu com você, que você vai aplicar hoje, agora, para viver a vida dos seus sonhos, para se tornar a pessoa que você nasceu para ser, para construir seus projetos. Nos outros episódios eu vou trazer muito também dicas práticas, como que a gente pode ser executora, como a gente pode fazer as coisas com coragem, como que você pode aplicar isso no teu negócio, como a gente pode se posicionar, como vai trabalhar as crenças, a mentalidade, tudo isso. Nosso objetivo aqui é falar de mentalidade, de crença, de mudança de comportamento, de mudança de atitude, é de realmente ter um papo profundo. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio, que você compartilhe com outras pessoas, para que elas possam, enfim, para que a gente possa juntos crescer nesse movimento. E a cada semana, quem sabe mais de um episódio por semana, a gente vai trocando mais ideia sobre propósito, identidade, posicionamento, crescimento, negócio, prosperidade e por aí vai. A gente vai modelando aí, modulando quem a gente vai se tornar. E que a gente esteja juntos aí nessa próxima temporada. Um beijo e até o próximo episódio.